50 anos nisso, ajuda muito a determinar o grau da nossa serenidade. Por quê? Porque quanto mais a gente vive, mais lambada a gente leva nas costas da vida, mais a gente vai entendendo o que é importante. Eu me lembro quando eu estava limpo algumas 24 horas, nos primeiros 2 anos, por exemplo, foi a época mais difícil da minha vida, limpo, que tudo se resumia em serenidade para mim numa coisa, né? Acabar o dia e saber que eu estava limpo. Podia pegar fogo no mundo. Se eu tivesse limpo, estava ótimo. Meu pai e minha mãe podiam falar o que quisesse. Se eu tivesse limpo, estava ótimo. Eu podia ter todos os problemas da vida, mas se eu tivesse limpo, estava ótimo. E 22 anos depois, mudou tudo isso, né? Não é mais assim. Pelo contrário. A gente nem pensa nos problemas e só fica feliz de estar limpo hoje. A vivência nos faz entender cada vez mais essa importância. Nós somos bombardeados, né, pelo meio, pela sociedade, pela nossa família, por nós mesmos, a acreditar que o sucesso está nas coisas que a gente traz para a nossa vida. Nas pessoas que nos cercam, nos bens que a gente tem, no diploma que a gente possa ter para ajudar a afirmar a nossa palavra. Só que o que a gente consegue perceber, nós companheiros há mais de 20 anos limpo, é que a única certeza que nos torna alguém é o fato de não ter usado droga hoje. Não muda nada, cara. O companheiro que chegou na primeira 24 horas e o companheiro que está 22 ou 30 anos limpo, é a mesma coisa. O que muda é a circunstância de um para outro. Uns têm dente na boca, o outro não tem, né? Outros montam a instituição e anda de Audi, o outro anda de caravana velha, né? É coisa de escolha da cabeça, daquilo que a gente traz para nós, entre as coisas que eu posso mudar. Eu poderia ser alguém totalmente diferente hoje, a 22 anos limpo depois, né? Poderia ter feito uma faculdade de psiquiatria, por exemplo, gosto de estudar, não tenho dificuldade para isso, só que não me interessou. Não me interessou que desde o início, logo que eu cheguei, né, eu me peguei nessa parte do o que é que eu posso mudar. E eu sou muito observador. Eu olhava as pessoas à minha volta, instruídas ou não, e eu percebia que faltava a mesma coisa nelas. Não era a capacidade intelectiva, a capacidade de demonstrar a sua inteligência. Porque para você conseguir um diploma, para você ficar 5 anos, para você se tornar um profissional especializado, não basta ter o diploma, né? A parte intelectual funcionava maravilhosamente, mas faltava uma coisa: a capacidade de gerenciar a si mesmo e gerenciar os grupos que estavam em volta deles. E quem me ensinou isso foi Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Não adiantou os livros que eu li, as pessoas que eu convivi. O que me ajudou a hoje, né, ter a serenidade que o Rafael me cobra, o Fábio me cobra, né? Como é que o senhor consegue? O mundo está pegando fogo e o senhor está sentado aí, calmo. Foi o AIONA que ensinou para mim. Porque eu me lembro de uma reunião uma vez em Alcoólicos Anônimos, em que nós ficamos 2 horas discutindo que cor nós ia pintar o banheiro. E puxaram o revólver, e foram pra cima, e queria bater. E eu fiquei lá 2 horas. Uma vez nós se reunimos na central do serviço de Alcoólicos Anônimos, 600 companheiros, para decidir se o lema pertencia ou não ao Alcoólicos Anônimos. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Nós ficamos 3 dias discutindo isso para tomar uma decisão. E foi aí que eu comecei a entender o que é a serenidade. E a serenidade para mim, a espiritualidade para mim, nada mais é do que o relacionamento com o outro, com o defeito do outro, com a crença do outro. Porque graças a Deus nós vivemos em diversidade. E Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos que me ensinou isso também. Não foi a religião, não foi o espiritismo, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas não foi o espiritismo que me ensinou isso. O que me ensinou isso foi Narcóticos Anônimos. Porque a minha filosofia de vida, ela me ensina muitas coisas boas.
Mas infelizmente ela não me ensina a aceitar o outro. Aceitar o homossexual, aceitar o negro, aceitar aquela pessoa que chega numa sala de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, vivendo a exclusão social. Ela não me ensina a aceitar o doente mental. Nenhum outro lugar na sociedade, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né, os 5 anos que eu trabalhei numa psiquiatria, nenhum desses lugares me preparou para poder viver com meu irmão debilitado 24 horas por dia. Foi em AA que eu fui aprender isso. Foi em Narcóticos Anônimos que eu fui aprender isso. A aceitar o outro, a amar o outro por aquilo que ele pode me oferecer. Sabe o que uma pessoa, quando chega na sala, pode me oferecer? A experiência dele. O ouvido dele. A crença de que ele vai se agarrar a mim, aos outros, e conseguir ficar limpo. E isso nenhuma religião no mundo pode me dar. Nenhuma. Nem Deus, nem Jesus, na sua magnitude pintada pelos religiosos, pode me fazer entender o Evangelho como Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos me fez. Às vistas do apóstolo João. O apóstolo João me ensina que adianta eu acreditar no Deus que eu não vejo, se eu não posso acreditar no próximo que eu posso até tocar. E esse é o máximo que o Cristo me pediu. E a religião não me ensina isso. A religião me ensina dogmas, me ensina regras, me ensina esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo, esse é melhor, esse é pior. E foi na sala dos excluídos que eu fui encontrar o verdadeiro Cristo. Foi lá que eu fui encontrar Jesus. Através do meu próximo cheio de defeitos, como ensina os nossos passos. Através do meu próximo, que chega numa sala muitas vezes, assim como eu cheguei, fragilizado, carente, dodói, tadinho, posso tomar um café? E dias depois você vê que ele é um lobo. Um monstro está ali dentro dele, contido, né? Nas partilhas, no dia a dia, nas coisas que ele vai fazendo. E você vai acompanhando esses companheiros, assim como os meus companheiros me acompanharam, e percebe que nós voltamos a ser humanos. E ser humano, gente, não é ser perfeito. Não é o que a doutrina me pede. A doutrina me pede para ser perfeito, para praticar seus ensinamentos e chegar na perfeição. E quanto mais perto da perfeição eu estou da doutrina, mais longe do ser humano eu estou. Mais longe de entender o mundo espiritual eu estou. Porque a vida espiritual, a única certeza que eu tenho da serenidade é que eu estou sendo preparado para a eternidade. E o que seria a eternidade para católicos, evangélicos e espíritas, que se não a continuação da inteligência? A questão da sociabilidade do ser. Porque uma hora eu vou desencarnar, eu vou morrer, e eu vou acordar num lugar, a hora que eu acordar lá vai ter um grupo de pessoas para me receber. E o que eu vou falar? Dos dogmas que eu aprendi? Vou perguntar para eles, vocês são católicos? Vocês são evangélicos? Vocês são espíritas? Ah, não são? Ah, então eu não quero vocês. Nossa, fui recebido por um homossexual. Vai saber se não tem homossexual lá do outro lado? Vai saber que quem vai me receber lá do outro lado é um companheiro que só faz 10 dias que está livre porque morreu? Eu não sei. E só Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos me fez ficar perto do próximo. Então quando eu digo do meu entendimento, né, apesar de muita gente discordar, ser dependente químico para mim é uma dádiva. É um privilégio que Deus me deu. Foi a maneira, foi o carinho que o poder superior encontrou de me colocar de joelho. Porque se eu não tivesse usado droga, se eu não tivesse chegado em A e NA, talvez hoje eu fosse uma pessoa comum. E me desculpem os comuns, é uma merda ser comum. O mundo é feito de pessoas comuns, e o mundo é uma porcaria. O mundo é um lugar que nos assusta, porque os bons têm medo de ser bons. Que as pessoas espirituais têm medo de se impor. Todos adoram um Salvador que foi crucificado porque abria a boca. Porque condenava o que estava errado. Que não cometia a violência, mas ele era contra a violência. E ser dependente químico me deu a condição de olhar para dentro de mim, de me conhecer,
De 22 anos depois, tem que sentar numa cadeira e falar, Antônio, o que você está fazendo com a sua vida, cara? Você está se mortificando. Porque a minha fisionomia, o meu modo de viver, é de uma pessoa que pratica a mortificação, né? Que é aquelas pessoas que se autoflagelavam. Para que não ter dente na boca com 22 anos limpo? Será que tem necessidade? Para que gastar 250 mil reais em 3 anos? Que foram os 3 primeiros anos do portal? Para que 10 anos depois ainda brigar para fazer convênio por bagatela com a prefeitura? Em dar internação barata? Por que eu não vou frequentar a sala, que é muito mais fácil? Hoje seria muito mais fácil. Eu sou bonitão, hein, Alessandro? Eu chegando no grupo, celular bom, roupinha boa, sento no meio da partilha, todo mundo partilhando e eu no meu celular vendo as mensagens do Facebook. Vocês veem isso em sala ou não? Né? Eu poderia ser um desses. E eu dou graças a Deus desse cara estar na sala fazendo isso. Porque Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos foi feito para eles. Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos hoje não é mais para o Antônio Carlos. Porque eles me deram condição de fazer aquilo que as tradições falam que o AA e o NA não podem fazer. Não cabe a NA e a AA montar centro de recuperação, centro de tratamento para alcoólicos ou adictos. Está nas tradições, não está? Mas Bill W. e Bob, que são os cofundadores da nossa Irmandade, disse assim, é responsabilidade de todo alcoólico em recuperação fazer isso. Porque a única coisa que eu tenho para dizer para vocês a respeito de serenidade, de compreender o que vocês podem ou não podem mudar, e buscar sabedoria, gente, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Quando qualquer um, em qualquer lugar, estender a mão pedindo ajuda, eu quero que a mão de AA esteja lá. E para isso, eu sou responsável. Boa tarde a todos.